permita-me ser brutal com você. Se uma mulher não sente nada quando você fala, você já foi esquecido. E se ela sente apenas conforto, você já está morto. Conforto é o que as mulheres procuram em meninos. Perturbação é o que elas anseiam de homens. E se você não aprender a entrar numa sala e fazê-la questionar quem realmente detém o poder, viverá sua vida inteira orbitando mulheres que secretamente teme. Eis o que Maquiavel entendia e que os homens fracos ainda não entendem. O poder é percepção, e o homem que controla como é percebido, controla tudo. Não através da beleza, não através do charme, mas através da certeza, do perigo e da distância. É muito mais seguro ser temido do que amado, escreveu ele, quando um dos dois precisa faltar. Por quê? Porque o amor é suave, o medo é estável. O amor é dado livremente, mas o medo é conquistado. E uma vez conquistado, não é facilmente esquecido. Confiança não é sobre sorrir, é sobre fazê-la duvidar de si mesma, é sobre manter o contato visual por um segundo a mais, sem piscar, sem se mexer, sem se ajustar, como um menino tentando agradar a mãe. É sobre deixar seu silêncio falar, sua quietude dominar, seu olhar interrogar. Um homem perigosamente confiante não aparece para conquistá-la, ele aparece para ver se ela está qualificada. Ele não persegue, ele avalia. Ele não encanta, ele desconcerta. Porque as mulheres não ficam obcecadas pelo que entendem, elas ficam obcecadas pelo que não conseguem prever. Deixe-me repetir o que Maquiavel cravou nos crânios dos reis. A multidão vulgar é sempre levada pelas aparências e o mundo consiste principalmente nos vulgares. O que isso significa? Significa que seu valor interno é irrelevante se sua aura externa não projetar domínio. Você pode ter boas intenções, pode ser leal, mas se parecer que precisa de aprovação, você está abaixo dela. Essa é a lei, e as leis não se importam com seus sentimentos. Confiança não é um estado de espírito, é um projeto. Você a constrói como uma arma. Você treina seu tom de voz para soar como um decreto. Você mantém sua postura como a de um predador em repouso. Você fala como um homem acostumado a ser ouvido, porque ele nunca implora duas vezes. A confiança perigosa não é apenas sobre não ter medo, é sobre ser inabalável diante do que a maioria dos homens adora, a validação feminina. Você deve entrar numa sala com a serena rebeldia de um governante retornando do exílio, sem necessidade de provar, sem necessidade de exibir. Apenas uma presença tão calibrada que faz os outros se ajustarem inconscientemente. Você não a impressiona com sorrisos, você a impressiona com pressão. Seu silêncio se torna tensão, sua indiferença se torna domínio, sua aura se torna julgamento e ela deseja ser considerada digna. Isso não é arrogância, é cálculo. Maquiavel disse: aquele que procura enganar sempre encontrará alguém que se deixará enganar. Tradução: o homem, tuzu. O homem que atua para as mulheres torna-se seu tolo, mas o homem que comanda a si mesmo a faz questionar seu próprio poder. É aqui que começamos. Você para de agir como um homem que precisa ser escolhido e começa a se mover como um homem que já escolheu a si mesmo. Você não nasceu fraco. Você foi treinado para ser agradável, treinado para sorrir, para se acomodar, para pedir permissão com os olhos, e Maquiavel riria de você. Porque ele sabia há séculos que a obediência sem poder é suicídio. Um príncipe que não é sábio por si mesmo não pode ser bem aconselhado, escreveu ele, porque não consegue julgar os conselhos que lhe são dados. Então, se você está seguindo as dicas das mulheres, se está esperando ser aprovado antes de agir, você já está abaixo dela. Entenda isto. Uma mulher não pode ser liderada por um homem que ela consegue desestabilizar emocionalmente. Se as lágrimas dela, o silêncio dela, o sarcasmo dela
ou a atenção dela podem abalar seu chão, então você não é um homem para ela. Você é um servo usando perfume. Homens perigosamente confiantes não são imunes à emoção. Eles apenas construíram uma fortaleza ao redor de suas mentes. Cada reação é filtrada, cada palavra é deliberada. Eles nunca buscam validação emocional, porque conhecem esta verdade. O homem que permanece emocionalmente neutro controla a dinâmica. Então, quando ela flerta, ele não se derrete. Quando ela o testa, ele não recua. Quando ela se afasta, ele se afasta ainda mais. Não para punir, mas para lembrá-la de que a presença dela nunca é necessária. Maquiavel alertou contra a dependência. O homem sábio faz de uma vez o que o tolo faz no final. Você corta sua fraqueza agora, não depois da desilusão amorosa, não depois do desrespeito, não depois que ela for embora. Você a corta agora. Como? Construindo uma vida que torna as mulheres uma escolha, não uma necessidade. Sua missão se torna tão nítida que faz sangrar qualquer distração. Seu tempo se torna tão sagrado que nenhuma mulher se sente no direito de tê-lo. Você acorda cedo, move-se com precisão, fala com intenção, e quando entra numa sala, sua energia fala antes da sua boca. Porque aqui está a verdade cruel. Você pode ser alto, rico e bonito, mas se sua energia grita insegurança, ela passará por cima de você como uma poça d'água. A confiança perigosa não é barulhenta, é composta, não tem pressa, não preenche silêncios, não se explica nervosamente. Ela fala e depois espera. O momento em que você para de se explicar demais é o momento em que as pessoas começam a temer dizer do que você é verdadeiramente capaz. Não são os títulos que honram os homens, disse Maquiavel, mas os homens que honram os títulos. Então, esqueça o status, esqueça os símbolos de status. Você é a autoridade, você é o valor. E quando ela sente isso, sente de verdade, toda a sua estratégia muda. Ela não o testa para dominar, ela o testa para sentir seus muros. E se você não os tiver, ela vai embora. Esse é o paradoxo. Ela não quer o controle. Ela quer sentir os limites do controle dela. E apenas um homem com um núcleo inabalável pode proporcionar isso. Então, grave isto em sua identidade. Cada vez que você retém o impulso de se provar, ganha uma camada de mistério. Cada vez que não reage exageradamente, aumenta sua gravidade psicológica. E cada vez que você a olha, não como uma deusa a ser adorada, mas como uma mulher a ser medida, você passa de presa a predador. A maioria dos homens perde no momento em que fala. Falam rápido demais, falam demais. Tentam parecer inteligentes, tentam parecer respeitosos. Mas Maquiavel foi claro. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que ele tem ao seu redor. Agora, pense: o que as mulheres veem ao seu redor? Você está cercado de caos, carência, meninos em busca de prazer, ou elas sentem ordem, propósito e estratégia em sua órbita? Porque um homem confiante não é julgado por suas palavras, ele é julgado pelo que atrai e pelo que permite. Quer ser levado a sério? Comece falando menos e observando mais. Seus olhos devem se tornar sua arma, seu silêncio deve se tornar seu muro. E quando você fala, fala como se sua voz fosse a palavra final na sala. Sem talvez, sem eu acho, sem risadas nervosas ou tom de voz que sobe no final. Suas palavras caem como ferro no chão. E se ela ri, você não a acompanha, porque a diversão dela não é sua recompensa. Os homens, em geral, julgam mais pelas aparências do que pela realidade, escreveu Maquiavel. Todos os homens têm olhos, mas poucos têm o dom da penetração. Seja a exceção. Não apenas a observe, leia, não por atração, mas por motivo.
O que o comportamento dela atrai? O que ela está testando? O que ela esconde sob o flerte? Quais são suas inseguranças? Porque confiança sem discernimento ainda é fraqueza. Um homem perigoso é confiante, porque ele vê. Ele vê através das palavras, da maquiagem, das poses. Ele vê o medo por trás do orgulho dela e não o expõe. Ele o armazena. Isso é guerra psicológica, não para machucá-la, mas para liderá-la. Uma mulher só seguirá um homem que ela não pode manipular. E se ela conseguir prever suas emoções, seus hábitos, seus gatilhos, ela o possui. Então, treine isso em seu ser. Nenhuma emoção visível, nenhuma reação a testes, nenhuma pressa em se provar. Você quer dominar o espaço? Então deixe seus valores falarem antes da sua boca. Sustente sua estrutura como um trono. Você não se adapta a Mosselae. Ela orbita você. Por quê? Porque no seu mundo, sua atenção é o prêmio. Não seu tempo, não seu corpo, não seus elogios. Sua atenção. E ela é conquistada, não presumida. Maquiavel disse: o leão não pode se proteger das armadilhas, e a raposa não pode se defender dos lobos. É preciso, portanto, ser uma raposa para reconhecer as armadilhas e um leão para assustar os lobos. Torne-se ambos. Uma raposa na observação, um leão na execução. Olhos calmos, mente afiada, decisão brutal. Esse é o homem, esse é o homem que as mulheres temem perder e ficam obcecadas em domar. Mas ele não pode ser domado, porque ele já escolheu quem ele é muito antes de ela chegar. Aqui está a verdade, que nunca lhe ensinaram. Uma mulher não anseia por um homem que a adore. Ela anseia por um homem que não consegue controlar. A promessa dada era uma necessidade do passado, disse Maquiavel. A palavra quebrada é uma necessidade do presente. Lealdade sem estratégia é escravidão, e a maioria dos homens é leal às coisas erradas. A atenção dela, a aprovação dela, os humores dela. Um homem perigosamente confiante é leal a uma única coisa, sua direção. Então, quando ela se afasta, ele não persegue. Quando ela o testa, ele não se explica. Quando ela tenta desviar seu foco, ele nem sequer vacila. Não porque seja cruel, mas porque ele tem padrões, e ninguém, não importa o quão bela, os quebra. Este é o seu mandamento agora. Você não negocia sua missão, nem por validação, nem por afeto, nem por sexo. Você deve se tornar tão enraizado em seu caminho que qualquer coisa que o distraia começa a lhe causar repulsa, não porque você a odeie, mas porque finalmente ama a si mesmo o suficiente para proteger seu propósito. A confiança nasce no dia em que você para de terceirizar seu valor. E até que você o faça, continuará a entrar em salas, procurando olhos que confirmem que você importa. Mas não mais. A partir deste momento, sua confiança é forjada no fogo da recusa. Recusa em ser reativo, recusa em perseguir, recusa em se explicar, recusa em se encolher para que outra pessoa se sinta grande. Todos veem o que você parece ser, escreveu Maquiavel. Poucos experimentam o que você realmente é. Então, deixe-os ver o que você projeta. Você cria sua imagem com precisão fria, não para enganar, mas para dominar. Seus olhos dizem: eu já me conheço. Seu tom diz: eu não peço permissão. Sua presença diz: eu sou a decisão. Porque aqui está o segredo. As mulheres não se apaixonam por suas palavras, elas se apaixonam por sua direção. E um homem sem direção emocional é uma tempestade esperando para afogá-la. Mas um homem com comando preciso de si mesmo, isso é raro. Isso é inebriante. Isso é inesquecível. Então, você quer ser perigosamente confiante? Abandone o desejo de ser gostado. Abandone a espera por sinais. Abandone a performance da gentileza.
Deixe-a sentir o atrito, deixe-a sentir a diferença, deixe-a sentir o espaço que você não se apressa para preencher, porque a confiança não é sobre fazer mais, é sobre precisar de menos. Quando o seu silêncio for mais forte que os elogios de outro homem, ela saberá a verdade. Você não está disponível, você não é previsível, você nem sequer está impressionado. Você está apenas observando, medindo, calculando. E é isso que a aterroriza, porque ela está acostumada a ser quem tem o poder. Não mais. Você precisa entender algo que poucos entenderão. O homem que se move devagar, fala raramente e nunca reage, domina a sala, não pela força, mas pela gravidade. Maquiavel disse: o homem sábio faz de uma vez tudo o que o tolo faz eventualmente. A confiança não é construída na frente dela. É construída no silêncio. É construída quando ninguém está olhando. Quando você decide, de uma vez por todas, que não será mais o homem que ela pode mover com sua beleza, quebrar com seu silêncio ou distrair com sua atenção. Você se torna perigoso quando suas emoções se tornam propriedade privada, não compartilhadas, não vazadas, não implorando para serem entendidas. Privadas. Quando você é elogiado, não se infla. Quando é zombado, não desmorona. Quando é ignorado, não persegue. Você desaparece, não com raiva, mas com dignidade, porque sabe que o homem que reage é o homem que é possuído. Você quer a obsessão dela? Então, domine a ausência, porque a ausência é mais alta que a presença na mente de alguém que pensou que você ficaria. Mas desta vez, você não fica, você não espera, você não explica, você desaparece, você não ameaça, você não avisa, você apenas parte em silêncio e se reergue violentamente. Porque esse é o poder maquiavélico. Não ruído, não drama, mas transformação irreversível. Você já foi o homem que pensava demais em cada mensagem. Agora, você é o homem que a faz questionar o próprio valor apenas por ficar em silêncio. Você já foi o homem que ria nervosamente e preenchia todas as lacunas. Agora, você é o homem que pode sustentar um olhar sem piscar e observá-la se desintegrar sem dizer uma palavra. Você já foi o homem que perseguia as mulheres erradas. Agora, você é o homem que seleciona a partir de uma posição de abundância e nunca se desculpa por isso, porque você não busca mais conforto. Você busca comando. Você não busca atenção. Você a comanda. Você não reage à rejeição. Você a transforma em arma. É melhor ser impetuoso do que cauteloso, disse Maquiavel, pois a fortuna é uma mulher, e é necessário, se você se deseja dominá-la, conquistá-la, pela força de caráter. Força de caráter. Não dinheiro, não aparência. Caráter. É isso que ela sente no estômago quando você entra numa sala e olha através dela, não para ela. Quando você fala, não para impressionar, mas para decidir. Quando você não vacila quando ela se afasta, quando você não dança para o olhar dela, quando você não pede para ser escolhido, porque já escolheu a si mesmo. E agora? Você constrói a identidade de um homem que não pode mais ser manipulado. Você fala com finalidade. Você caminha com uma missão. Você se cerca de silêncio. E quando tentarem entendê-lo, eles falharão, porque você não foi mais projetado para ser entendido. Você foi projetado para ser lembrado. Este é o seu novo padrão. Você não será o homem que implora para ser gostado. Você será o homem que assombra a memória, não pelo que deu, mas pelo que nunca precisou. Então, para cada homem que está ouvindo, se você sentiu algo despertar dentro de você, não foi motivação, foi memória. Uma memória do homem que você sempre esteve destinado a ser. Aquele que não vacila, não implora
e não espera. Você não está aqui para seguir. Você está aqui para se tornar o tipo de homem que as mulheres não conseguem esquecer, não conseguem prever e não conseguem controlar. Se isto o transformou, prove, curta este vídeo, compartilhe, inscreva-se, apoie o canal usando o link na descrição.